mergulhar agora na palavra, amém? Vamos ler João capítulo 20, o capítulo poderoso da ressurreição de Jesus, o capítulo que nos traz a verdadeira esperança, pois se Cristo não houvesse ressuscitado, de vã seria a nossa esperança, mas ele ressuscitou. A gente vai aprender alguns detalhes aqui, algumas coisas poderosas sobre a ressurreição de Jesus, que vai trazer vida para o nosso coração. Você que ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aí. Estamos lendo um capítulo de João por dia, os outros capítulos estão salvos na playlist Evangelho de João. Esse mês vamos lançar o curso de crescimento no Evangelho gratuito também aqui no canal, com os principais temas do Evangelho, então vale a pena você se inscrever, você tá com a gente nesse canal. Você que ainda não curtiu a live, curte aí a live. Você que ainda não deixou um amém, deixou um comentário, deixe aí seu comentário, vamos partir para a leitura. Mas como eu sempre falo, a gente não tá lendo um livro qualquer e não são palavras quaisquer. É a voz do próprio Deus, é a palavra de Deus. Então vamos pedir a Ele que o Espírito Santo fale ao nosso coração através da palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, é a boa semente, é a tua voz. Que a tua voz entre nos nossos ouvidos, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais, fazer do nosso coração um terreno fértil, um solo fértil para a sua semente e para a sua palavra, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre ao nosso coração. Amém? Quantos pode dizer um glória a Deus aí? Escrever um glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor aqui em João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Gente, eu acho que João, ele tinha alguma coisinha com Pedro. Eu acho que João, igual ele diz aqui, o discípulo mais amado, o discípulo mais próximo, e ele faz questão de enfatizar aqui que ele chegou primeiro que Pedro no túmulo ali. Eu acho que tinha aquela disputinha, sabe, de quem era mais perto de Jesus, de quem era mais amado. Eu acredito que acontecia isso aqui. Então vamos lá. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou ao túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolados num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Isso aqui está lá em Salmo 16, falando da Escritura, mostrando que Jesus iria ressuscitar. O interessante aqui, gente, é que na época de Jesus, as mulheres tinham pouquíssimo valor. Na verdade, era basicamente valor nenhum. Então, assim, as mulheres muitas vezes eram tratadas como uma mercadoria. Os casamentos naquela época, o homem praticamente comprava a mulher. Por várias vezes elas se tornavam escravas porque eles iam arrumando novas mulheres e aí elas iam se tornando escravas. Os fariseus, os religiosos, né, os rabinos ali da época, eles não ensinavam mulheres. Eles não conversavam com mulheres. As mulheres, elas não tinham direito, muitas vezes, nem de aprender. E Jesus, ele veio em contraste com esse ensinamento da época, com essa cultura da época, trazendo uma cultura de proteção às mulheres e de defesa das mulheres. Eu não sei se você lembra do episódio de João capítulo 8, quando a mulher adúltera vai ser apedrejada. Só havia mulher ali. Como que ela ia adulterar sozinha? Cadê o homem que também adulterou junto com ela? Os dois deveriam ser punidos. Então havia ali nesse contexto uma invalidez das mulheres. As mulheres não tinham voz, o testemunho das mulheres não valia. O fato de Maria Madalena ter chegado primeiro ao túmulo e ser a primeira testemunha da ressurreição de Jesus tem um peso muito importante, porque se essa história fosse uma mentira, era muito melhor um homem ter visto Jesus ressuscitar primeiro. Porque um homem via primeiro, ele contava e o testemunho do homem era válido. O testemunho da mulher não era válido. Então por isso que era extremamente importante, esse detalhe aqui é extremamente importante.
Tem até a brincadeira, né? O pessoal fala que quem viu a ressurreição de Jesus primeiro foi uma mulher, porque a notícia precisava espalhar. Mas não é isso não, gente. É porque realmente foi algo sobrenatural. E quando é algo sobrenatural, precisa algumas coisas serem diferentes. Por exemplo, Jesus, ele poderia nascer num palácio. Jesus, ele poderia já nascer numa família rica, mas ele nasceu numa família simples, pobre, nasceu ali no estábulo, foi colocado numa manjedoura. Então assim, gente, é um entendimento que a gente tem só com essa simples palavra aqui, que Maria Madalena foi ao túmulo e viu, que mostra assim, a realidade dos fatos da ressurreição de Jesus. Jesus deu a oportunidade de uma mulher ser a primeira testemunha da sua ressurreição em uma cultura em que mulheres não valiam praticamente nada. Sem contar o ensino de Jesus, ele caminhava com mulheres, mulheres ofertavam na vida dele, mantinham, né, o ministério dele financeiramente. E quando Maria Madalena tem essa oportunidade aqui, a gente tem duas coisas. Jesus mostrando que o ministério dele envolveria também mulheres, assim como foi o fato da mulher samaritana. Além dela ser samaritana, ela não era judia, ou seja, a salvação não seria somente para os judeus e não seria somente para homens. Então Jesus está mostrando aqui algo novo. E quando Maria Madalena veio, então a gente vê esse contraste e a gente vê também a veracidade desse fato aqui. Porque se fosse algo mentiroso, era mais fácil ter colocado um homem para testemunhar da ressurreição de Jesus em primeiro lugar. Amém? Versículo 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um à cabeceira e outro aos pés. Gente, isso aqui também, esse fato dela ver 2 anjos sentados e sendo colocado um à cabeceira e outro aos pés, isso aqui lembra muito a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança, eu não sei se você já viu a imagem. Deixa eu ver se eu acho a imagem da Arca da Aliança aqui. Deixa eu só ver. Deixa eu pesquisar aqui uma imagem da Arca da Aliança. Da Arca da Aliança. Provavelmente você já viu a Arca da Aliança. Eu queria colocar essa imagem do lado de cá. Pera aí. Acho que vai dar pra você ver agora. Então deixa eu colocar aqui a imagem da Arca da Aliança. Aí, ó. Essa aqui é a Arca da Aliança. Né? Tá pequenininha aí, mas só para você entender. Aqui em João capítulo 20 diz que quando ela chegou, um anjo estava de um lado e um anjo estava do outro. Um no pé e um na cabeceira, igual tá na arca aqui, ó. Então o que estava acontecendo ali naquele momento? Jesus, o Pai em sua forma humana, ali a gente vê que era uma Arca da Aliança. O que a Arca da Aliança era no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento? Ela era o recipiente onde Deus se manifestava. Ela era o lugar físico onde Deus fazia habitação e fazia morada. Então, quando Jesus ressuscita, quando Jesus sobe ao Pai, ali a gente só vê o que ficou. E o que ficou ali? Ficou só o físico. Onde a glória do Pai era revelada. Então aquele Jesus que outrora era corpo humano, era 100% homem, agora ele sobe e é 100% Deus. Por quê? Porque aqui a gente fica entendido, através desse simples ato aqui, que os anjos estavam olhando para Deus. Era isso que representava a Arca da Aliança. Era isso que representava Jesus. Então nós entendemos isso aqui na ressurreição. Nós entendemos isso aqui, nesse entendimento que a gente teve aqui. Que quando os anjos estão um do lado e um do outro, ali estava simbolizado a Arca da Aliança, onde o Deus que estava presente ali ressuscitou. E ele não está ali mais. Então aqui a gente entende explicitamente que Jesus era o próprio Deus. Amém? Só que, em sua semelhança humana, ele esvaziou-se a si mesmo e não se apegou ao fato de ser Deus, que está lá em Filipenses capítulo 2. Amém? Vamos continuar a leitura aqui. Um à cabeceira e outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé,
mas não reconheceu que era Jesus. Por quê? Porque Jesus agora estava na sua forma glorificada, na sua forma totalmente divina, na sua forma plenamente divina. Então agora ele não era mais o Jesus homem, ele era o Jesus 100% homem e 100% Deus. Então a gente precisa entender essa diferença entre o Jesus homem, porque se eu pegar só os textos, as falas do Jesus homem, eu vou achar que ele é inferior a Deus. Por quê? Porque ali ele está na sua condição humana. Mas quando ele ressuscita, ele está na sua forma plena, na sua forma divina. É por isso que ela não o reconhece. O Jesus ressuscitado. O Pai que estava ali manifestado em sua forma glorificada na pessoa do Filho. Então a gente entende isso aqui. Vamos continuar. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Jesus está dizendo aqui, ó, eu já estou na minha forma para chegar ao Pai. A gente vai ver o texto lá em 1 Coríntios capítulo 15, que depois da ressurreição dos mortos, depois da grande tribulação, depois do milênio, né? Então assim, eu não vou entrar nos detalhes aqui sobre pré-tribulação, pós, sobre milênio. Eu vou só entrar no fato de quando tudo for feito, quando a besta for lançada no lago de fogo, quando Satanás e os seus anjos foram lançados no lago de fogo, todos aqueles que o adorarem foram lançados no lago de fogo e tudo tiver completo, a palavra diz então que Jesus irá voltar de fato e de verdade para o Pai. E aí, esse único Deus que se personificou em Jesus, que se espiritualizou no Espírito Santo, ele volta novamente à sua forma única. E aqui a gente vai ver que Jesus está dizendo: eu vou subir para o meu Pai, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então nós entendemos isso. Daqui a pouco eu vou pôr esse versículo aqui. Amém? Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo... Deixa eu só ler esse versículo 19 aqui, que eu li ele um pouco pausado. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo, estando trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles. Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então Jesus estava aqui dando as últimas coordenadas, as últimas direções ali para os discípulos, aqui dizendo: eu vou enviar vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de algum vocês recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se o retiverem, são retidos. Então o que Jesus está ministrando sobre a vida dos discípulos aqui no versículo 22? E é muito importante a gente entender isso aqui. Extremamente importante a gente entender o que aconteceu aqui nesse versículo. Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Aí eu pergunto para vocês: os discípulos receberam o Espírito Santo aqui em João 20 ou não? Me responde aí, o que você acha? Os discípulos receberam o Espírito Santo em João 20 ou não? Qual que é a sua visão? Qual que é a sua opinião? Receberam ou não receberam? Jesus enganou eles? Jesus não, falou a verdade para eles? Vocês acham que Jesus falou a verdade? Eloá de Jesus, receberam sim. Luiz Aparecida, receberam sim. Marco Silva, receberam sim. Joyce Maiara, sim. Breno Riquelme, sim.
Edilson Paixão, sim. Janaína Oliveira, sim. Breno Riquelme, sim. Nenê, sim. Lucas Gabriel, sim. Cosmo Manuel, creio que sim. Luana Feitosa, acredito que sim. Ana Paula Celesda, eu não dei conta de ler, desculpa. É sim. Deixa eu tentar ler, gente. Eu não vou ficar sem ler o sobrenome dela, não. Ana Paula. Ah, é porque tá junto. É Salles de Lima. Ana Paula Salles de Lima, sim. Paulinho Goku, sim. Até o Goku apareceu na live hoje, sim. Eduarda Lopes, sim. Ana Cristina, sim. Rosa Nascimento, sim. Amém. Sirlene Veríssimo rindo aqui, amém. Então, sim, gente. Eles receberam de fato e de verdade o Espírito Santo. Aí eu pergunto pra vocês, nessa ocasião aqui, eles oraram em línguas? Nessa ocasião aqui, eles oraram em línguas? Eles fizeram algo sobrenatural, de pular, de gritar, de cair no chão, de rodopiar? Nada disso, gente. Por que eu tô dizendo isso aqui? Eu tô dizendo que alguém que roda, que pula, não tem o Espírito Santo? Não, não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo aqui é o seguinte: o fato de você não falar em línguas, o fato de você não se expressar com pulos e gritos igual muitas pessoas, o fato de você não chorar, o fato de você não cair no chão, não quer dizer que você não tenha o Espírito Santo. O que aconteceu em Atos capítulo 2 foi um revestimento e uma capacitação espiritual para cumprir um chamado específico ali dos apóstolos. As orações em línguas que eles faziam, os outros povos entendiam. Então havia um propósito maior naquele revestimento ali. Então aqui Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Jesus disse: receba o Espírito Santo. E se Jesus soprou, e se Jesus disse receba, o Espírito Santo estava com eles, estava neles. Então nós precisamos entender isso, gente. O fato de às vezes eu não sentir a presença de Deus não quer dizer que eu não tenha presença. Essa é a maior mentira que o diabo pode contar para você. Dizer que para você ter a presença de Deus você precisa sentir. Deixa eu dizer algo para você, esse coração aqui é enganoso. Quantas amizades erradas que a gente não teve acreditando que era amigo verdadeiro e depois você descobriu que não era. Você sentiu que era uma pessoa boa para sua vida. Relacionamentos, namoro, noivado, casamento, que você sentiu que ia ser uma bênção para sua vida, que ia ser algo maravilhoso, mas só deixou marcas, só deixou feridas, porque esse coração é enganoso. Então não tenha uma fé baseada em sentimentos. Não tenha uma fé baseada em expressões corporais. Não tenha uma fé baseada em elementos exteriores. Tenha uma fé baseada na palavra. E a palavra me diz que quando eu recebo a Jesus, é me dado o poder, é me dado o direito de me tornar filho de Deus. E isso só é possível porque o Espírito Santo passa a habitar em mim. Porque Romanos capítulo 8 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E que é o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não sou filho de Deus. E aqui Jesus está tornando os discípulos literalmente seus filhos. Assim como o dia que você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você creu na obra da cruz e que Jesus é o Deus encarnado, ele é a pessoa de Deus no Filho, você recebeu o Espírito Santo. E agora você é um filho e uma filha de Deus. Olha o que Jesus diz aqui. Jesus diz algo muito forte. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são perdoados. Jesus está dando autoridade para os discípulos perdoarem pecados. Olha para você ver a intensidade do que ele entregou para os discípulos aqui. E se vocês retiverem, serão retidos. Isso aqui está ligado com Mateus capítulo 18, versículos 15 ao 18. Onde ele diz que a igreja é dada autoridade no céu e na terra. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra será desligado do céu. E lá está falando justamente de uma situação onde eles devem perdoar alguém que está errando. Errou uma vez, perdoa. Errou duas vezes, continuou no erro, perdoa. Perdoou a terceira vez, continuou no erro, desliga. Porque tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu.
Amém? Então aqui nós entendemos o quão grande e maravilhoso poder Jesus nos confiou quando nós nos entregamos a Ele, gente. É por isso que eu escrevi o devocional. A gente vai fazer o lançamento do devocional. Eu creio que na segunda-feira, tá? A gente vai fazer uma live chamada Simplesmente Filho. Vai ser uma live especial para o lançamento do devocional. E o devocional ele fala justamente sobre isso. Tudo que eu tô falando aqui, gente, tudo que eu tô falando de forma gratuita. A diferença é que você vai ter de forma física e você vai poder adquirir. Mas esse é o grande segredo e o grande poder de ser filho de Deus. É algo maravilhoso, gente. É algo que Satanás quer roubar de mim, de você. A nossa filiação, a nossa identidade. Quem nós somos em Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que receberam o Espírito de adoção. Pelo qual, através de nós, ele clama Abba Pai. Sem o Espírito eu não sou filho. Então nós não podemos ser enganados achando que eu não corei línguas, eu não tenho Espírito. Na igreja eu não choro, eu não canto, eu não pulo, eu não tenho Espírito. Não acredite nessas mentiras do diabo. Às vezes o fato de você receber uma emoção grande de ser filho e filha de Deus pode te levar a extrapolar nas emoções, nos sentimentos. Isso não é uma regra, mas pode acontecer. Mas o que de fato e de verdade faz você e eu sermos filhos de Deus é o que aconteceu em João 19 e o que aconteceu aqui em João 20. É o que aconteceu na cruz e é o que Jesus nos deu aqui. E a partir do momento que eu falo, Jesus, eu te quero, eu te recebo, eu creio no teu nome, que é o nome que está acima de todo nome, como meu suficiente Salvador. Você recebeu o Espírito e você é filho e filha de Deus. Léo, mas eu errei. Você é filho e filha de Deus. Você lembra do filho pródigo? Por que o filho pródigo voltou sem o pai ter ido buscar? Porque ele não deixou de ser filho, porque o Espírito estava nele. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 15, que é a parábola do filho pródigo, versículo 17, que ele caiu em si. Quem que levou ele a cair em si? A gente leu aqui em João 16. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então é esse Espírito em nós que nos faz filhos. Então eu posso permanecer uma caminhada de hoje até Cristo. Uma caminhada impecável, sem nunca desviar, sem nunca falhar. Lógico que pecando, que todo mundo peca, mas uma caminhada assim que, como que eu posso dizer? Com poucas manchas, entre aspas, porque a gente já é manchado. Ou eu posso viver uma caminhada que eu caminho com Deus, daqui dois anos eu caio. E aí eu dou uma desviada. Por quê? Porque o Espírito está em mim, ele me selou, ele é um selo. E quem caminha com esse selo não perde o selo. A gente leu lá em João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Como que a gente tem a vida eterna? Por meio do Espírito. A gente leu lá em João capítulo 3, aqueles que nascem do Espírito, da água e do Espírito. Eles têm no seu interior um rio de água viva, um rio para jorrar para a vida eterna. Então se você recebeu esse Espírito no começo da sua caminhada, ele vai jorrar para a vida eterna. É por isso que você também não pode acreditar que a salvação se perde. Isso é falta de fé. Léo, mas e quem desviou e nunca voltou? Não era filho. A gente leu 1 João capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio porque eles não eram do nosso. Se fossem dos nossos, teriam permanecido. Então nós passamos a entender que nós precisamos carregar essa certeza aqui, gente. Nós temos o Espírito Santo em nós, que nos tornou filhos e filhas. Não deixa o diabo mentir para você, não deixa a religião mentir para você. O dia que você cair, você vai se lembrar, eu tenho o Espírito, eu ainda tenho o Pai. O filho pródigo, ele ainda teve uma mentalidade errada. Ele falou assim, mas eu vou voltar como escravo. Mas sabe o que aconteceu quando ele chegou diante do pai? O pai falou, não, você não é escravo, você é filho. Porque filho é filho, gente. Mas enquanto a gente continua imaturo, isso está em Gálatas capítulo 4, depois você pode ler. Mas enquanto a gente está imaturo, enquanto a gente ainda não acredita que recebeu o Espírito Santo, enquanto a gente acredita que hoje eu sou salvo, amanhã eu não sou, que hoje eu recebi o Espírito de adoção, mas amanhã eu sou filho do diabo. Enquanto eu caminho desse jeito, eu sou imaturo. Aí a Bíblia vai dizer que o imaturo não tem diferença nenhuma do escravo. Vamos ler isso aqui? É importante, gente, a gente ter essa certeza e essa convicção do Espírito na nossa vida. Gálatas capítulo 4, olha aqui. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro,
O que a Bíblia diz lá? Que nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo em Romanos capítulo 8 por meio da filiação. Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mesmo senhor de tudo, ele está igual ao escravo. Ele não está acreditando que ele tem o Espírito, ele não está acreditando que ele tem a vida, ele não está acreditando que ele é salvo, ele não está acreditando que ele é santo, ele não está acreditando que ele é filho e filha de Deus. Por quê? Porque a mentalidade dele ainda é de escravo. E ninguém faz mais escravo do que a religião. Ninguém. Quando eu falo religião, gente, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de pastor, eu estou falando do ensino religioso legalista. Eu sou alguém de igreja, eu frequento igreja, eu cultuo, eu participo da igreja. Eu incentivo você que está na live aqui, você sabe. Mas quando eu falo religião, eu estou falando desse legalismo. Que você tem que merecer o Espírito Santo, que você tem que merecer ser salvo, que você tem que ter obras para salvação, que você tem que ter obras para ser filho. Não, pelo fato de você ser filho, você se torna responsável pelas coisas do seu pai. É totalmente diferente, gente, de eu ir para uma empresa trabalhar em troca de um salário. Por quê? Porque eu sou escravo, eu sou empregado daquela empresa. Do que o fato de eu ir para a empresa, ajudar aquela empresa a crescer, porque a empresa é do meu pai. Eu entendo que aquilo também é meu. Então, cara, o sustento que vem para minha casa vem da empresa. O dia que o meu pai se for, aquela empresa é minha, porque eu sou herdeiro da empresa. Então você entendeu o que Paulo está dizendo em Gálatas 4? Se você for escravo, você não tem diferença. Se você não tiver maturidade, você não tem diferença do escravo. Você está comprando sua salvação. Você está trabalhando para ser salvo. Você está trabalhando para ter um salário no final. Você está trabalhando para ter prosperidade. Você está trabalhando para tudo isso. Sendo que, se você fosse filho, você entenderia: eu sou o dono de tudo isso, então eu vou dar o meu melhor para fazer isso. Então a religião faz pessoas que servem por obrigação. O evangelho faz filhos que servem porque são donos de tudo. O interessante é que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 4. Mesmo sendo dono de tudo, ele se sente escravo. Agora vamos lá para o segundo filho, lá da parábola do filho pródigo. O filho voltou, teve festa, teve novilho, teve anjos do céu ali celebrando. Por quê? Porque há mais felicidade por um pecador que se arrepende do que um justo que não precisa arrepender. Aí chega o filho mais velho, com a mentalidade de escravo. Pai, eu tô sempre aqui, o senhor nunca me deu uma festa, o senhor nunca sequer matou um cabrito pra mim. Agora esse aí que gastou tudo, que errou, que falhou, que pegou a herança e gastou, o senhor dá uma festa? Aí o pai dá uma lição para aquele filho e diz assim: meu filho, você sempre esteve aqui comigo. E tudo o que eu tenho é seu. Será que nós podemos entender isso? Tudo que o pai tem é nosso. Gente, eu já li aqui em outros capítulos, todas as bênçãos espirituais estão disponíveis para nós. Tudo que nós precisamos, Deus nos dá em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3, Romanos 8, 32. Romanos 8, 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós vemos claramente a diferença de alguém que é escravo pela religião e alguém que é filho de Deus. E o que eu quero que você se torne é um filho e uma filha de Deus. Na verdade, eu não quero que você se torne, eu estou dizendo que você é filho e filha de Deus se você recebeu a Jesus como Salvador. Amém, gente? Então entenda isso nessa noite. Eu abri aqui. Então entenda isso. Nós precisamos entender esse fato, essa verdade sobre a nossa vida. Nós não vamos ser salvos, nós somos salvos. Nós não vamos ser abençoados, nós somos abençoados. Por quê? Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Mas enquanto eu não tenho essa maturidade, eu continuo como escravo. Eu vou para a igreja para receber algo em troca de Deus. Eu dou o meu dízimo como obrigação, com medo de faltar coisa, com medo do cortador, do migrador, que nem é demônio. Tem gente que fala que isso era demônio, não era, gente. Isso era literal. Existia um cortador, existia um migrador, existia um gafanhoto. Eram 4 espécies de gafanhotos que existiam na época. Não eram demônios.
Então nós não damos dízimo obrigatoriamente com medo ou para receber algo em troca. Nós ofertamos, e se nós quisermos dar o dízimo voluntariamente, nós damos porque nós somos filhos. Essa obra que está sendo feita, ela é minha também. As almas que estão sendo salvas são meus irmãos, são minhas irmãs. É a minha família celestial que vai povoar o céu. É por isso que eu oferto, é por isso que eu dizimo, é por isso que eu entrego. Mesmo que Deus não me obrigue mais, mas eu sou filho, eu também sou dono disso aqui. Eu não estou falando dono da igreja, das quatro paredes, eu estou falando dono da obra. Porque você vai, gente, eu vou ser sincero para você, às vezes você vai servir no ministério local, vai ajudar a construir, vai ajudar a edificar. Literalmente, tem gente que trabalha mesmo como ajudante, como servente numa obra, que ela não vai ser sua. Aquela obra ali, ela vai continuar, você vai para outro ministério, você vai para outra igreja. Mas o que você fez no reino celestial foi para que o evangelho chegasse a mais pessoas e você vai receber a recompensa por isso. Por quê? Porque você agiu como um filho e filha de Deus que se torna responsável pelas coisas do seu pai. E você não é um escravo. Você é filho. Você é livre. Você é dono. Você é dona. Você entendeu? Então fica muito mais fácil acessar tudo que Deus tem para nós. Através do Espírito que habita no nosso interior. Amém? Eu achei muito importante a gente frisar isso aqui sobre essa questão do Espírito Santo, sobre a questão da gente realmente receber a graça e a vida de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Tomé aqui ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz seja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e põe o meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu, Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Mas aqui, gente, entra algo muito importante. De quem que Jesus está falando aqui no versículo 29? São dos discípulos anteriores ou são dos discípulos que viriam a ser formados, que sou eu e você? Quem que você acha que ele está falando aqui? Ele está falando de nós. Sabe por quê? Olha aqui. No versículo 20, que a paz seja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram a ver o Senhor. Então tem muita gente que critica Tomé, que acha que Tomé foi o único incrédulo aqui nessa cena. Ah, mas Tomé só acreditou porque ele viu as mãos e os lados. Os outros discípulos também viram as mãos e os lados. O versículo 29 aqui é para mim e para você. Você creu porque viu? Felizes são os que não viram e creram. Por que nós somos mais felizes? Por que nós temos um privilégio muito maior do que o que os discípulos tiveram aqui? Muitas pessoas falam assim: cara, eu queria estar no lugar dos discípulos, andar com Jesus e ver Jesus, tocar com Jesus. Tenho certeza que é uma experiência que todos nós gostaríamos de ter. Ah, eu queria ser Moisés, eu queria ter visto a sarça ardente. Mas quando a gente chegar diante do trono celestial ali, que nós tivemos com esses irmãos na fé, eles vão dizer que a gente teve um privilégio maior. Por que a gente teve um privilégio maior? Porque mesmo sem ver, mesmo sem tocar, o Espírito Santo habitou em nós e nos convenceu de Jesus Cristo. O Deus que eles só viram de perto, o Deus que eles só olharam, a gente recebeu no nosso interior e nos fez crer, mesmo sem ver. Os discípulos aqui tiveram o mesmo privilégio que nós de receber o Espírito Santo. Então eles estão, né, os discípulos aqui, os apóstolos, eles vão dizer assim, são os apóstolos de Jesus, né, gente? Eu vou falar claramente, assim, no reino de Deus, o menor é maior que João Batista. Então no reino de Deus todo mundo é grande. Mas os discípulos são os apóstolos, gente. Não tem nem comparação. Tanto é que para ser um apóstolo de Jesus, você precisava ser uma testemunha ocular. Por isso que o apóstolo Paulo se tornou apóstolo depois, porque ele viu Jesus. Precisava realizar sinais, maravilhas e milagres, ser testemunha da ressurreição. Então, assim, muitas coisas que faziam verdadeiramente um apóstolo. Então, eles receberam o Espírito e eles viram Jesus. Mas nós somos bem-aventurados porque, mesmo sem ver, mesmo sem tocar,
a gente recebeu o Espírito Santo e a gente creu. Amém? Versículo 30 e 31, aqui eu comecei, né, quando a gente foi ler o primeiro capítulo, eu fiz um grande resumo ali, um pequeno resumo do Evangelho de João, e o Evangelho de João está resumido aqui nesses 2 versículos. Então, Léo, do que o Evangelho de João quer falar, qual que é o objetivo do Evangelho e tudo aquilo que o Evangelho de João tem. Anote esses 2 versículos, marque esses 2 versículos na sua Bíblia. Se você puder, pega um caderno depois, escreva à mão esses 2 versículos, leia esses 2 versículos, porque esses 2 versículos são o resumo do Evangelho de João. E talvez, gente, seja até, de uma certa forma, um resumo do Evangelho. Por quê? Olha o que ele vai dizer aqui. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Você vai ver o que ele vai dizer ainda no versículo 21 sobre as obras de Jesus. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida eterna. Então esse aqui é um resumo do Evangelho de João. Para que Jesus veio à Terra? Para que Jesus realizou sinais e milagres? Por que Jesus foi crucificado? Por que Jesus ressuscitou? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. É isso, gente. Você quer ter vida no nome de Jesus? Você quer ter o Espírito que os discípulos receberam aqui? Você quer ser um filho de Deus e não um escravo? Tá aqui, versículo 31. Tudo que foi feito, tudo que foi realizado por Jesus, a obra da cruz, a ressurreição, foi para que a gente creia que ele é o Cristo. O que é o Cristo? O Deus encarnado, o verbo que se fez carne, a pessoa, o Pai na pessoa do Filho, é o Cristo. O Filho de Deus em sua forma humana, se colocando à sua semelhança humana, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, para que crendo tenham vida em seu nome. Então entenda que existe aqui em Jesus 2 características que a gente pega aqui, ó. Ele é o Cristo, o Deus encarnado, o Pai na pessoa do Filho, e ele é o Filho de Deus. Por quê? Porque ele se tornou, ele se esvaziou da sua glória para se tornar o Filho de Deus. E para que crendo tenham vida em seu nome. Então você crê que Jesus é o Deus encarnado? É o Pai encarnado na pessoa do Filho, o Filho de Deus? Aqui a gente vê claramente a Bíblia mostrando que Jesus era homem e Jesus era Deus. Primeiro, a sua natureza divina, o Cristo. Segundo, a sua natureza humana, Filho de Deus. Então nós entendemos isso. E é nisso que se baseia a nossa vida cristã. Em acreditar nesse fato aqui. Que tudo que foi falado sobre Jesus, a sua ressurreição, a sua crucificação, os milagres que ele fez, a perseguição que ele sofreu, tudo para que a gente cresça que ele era o Cristo, 100% Deus, e ele era o Filho de Deus na sua forma humana. Então nós entendemos isso para que nós tenhamos vida em seu nome. Então creia nisso, gente. Creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, nos tornando filhos e filhas de Deus em nome de Jesus. Amém? Então antes da gente orar, só vou colocar aqui o versículo que eu falei a respeito de Jesus. Depois que tudo for cumprido, ele vai estar voltando de volta à sua natureza principal de Pai, e aí nós veremos o único Deus verdadeiro reinando para sempre. Amém? Tá aqui 1 Coríntios 15, 28. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios 15, 28. A gente lê e a gente ora, tá bom? 1 Coríntios 15, 28. Olha o que está escrito aqui. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ou seja, tu tiver colocado ao estrado dos seus pés, a besta, o dragão, o anticristo já derrotado, tudo tiver sido feito, tudo tiver sido completado, a obra que foi realizada na cruz ser consumada, nós estamos vivendo a consumação dos séculos. Então quando tudo
que Jesus disse está consumado ali na cruz se cumprir no futuro, porque na cruz tudo já aconteceu. A Bíblia diz em Isaías que Deus anuncia o final das coisas desde o princípio. Então olha o que acontece. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele a que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então aqui o Deus que se tornou carne, o Pai que se tornou carne na pessoa do Filho, no final de todas as coisas, ele toma tudo para si de volta. E agora aquele que sujeitou tudo a todas as coisas governa e reina para sempre. O único Deus verdadeiro. Amém? Então que nós possamos entender isso. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, aquele ao qual Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, por estrado dos seus pés, aquele que é o Pai na pessoa do Filho, e que em breve o Pai se manifesta de forma única quando todas as coisas estiverem totalmente completas. Então a Bíblia diz que a nova Jerusalém irá descer, depois que tudo tiver feito, novos céus, nova terra. Então nós não precisaremos ter mais sol, porque o Deus será o nosso próprio sol. E ele habitará conosco para sempre. Ele caminhará conosco para sempre. Então esse é o Evangelho de Jesus Cristo, esse é o Evangelho da Palavra de Deus, e é aqui que culmina, né, as coisas do Evangelho. Eu não